que vocês acharam do filme do Denis Villeneuve? Fora o fato dele ser igual ao Blade Runner 2049 e ao Arrival também. A mesma. Pareceu, além do fato de ser o mesmo filme, além do fato de ser o mesmo filme com outra história, uma história bem melhor, por sinal, diga-se na minha opinião, Duna é uma baita história. Sim. Eu acho que Duna é uma história genial, sou apaixonado pelo livro. Mas o que vocês acharam do filme? Veja, o livro ele é de 65, né? Acho que o Guilherme pode fazer uma palavra depois, que ele é um leitor e um fã da obra. E pelo que eu estava pesquisando, ele é considerado o sci-fi mais vendido de todos os tempos, né? Circulou muito, então, nesses últimos 60, 70 anos. E a tarefa do Villeneuve era bastante complexa, né? Ele tinha que conciliar, primeiro, uma obra com uma legião de fãs, segundo, uma obra que já tinha tido tentativas falhas de adaptação cinematográfica. Quase um filme maldito, né? Uma história mal assombrada do cinema. Um pouco amaldiçoado. E o próprio Denis Villeneuve, ele era fã da história, então ele tem um amor por ficção científica, então vai subindo as expectativas, a chance de dar M é maior, né? E aí tem um outro elemento que eu estava pensando também a respeito, a história de um herói predestinado e com uma missão, com uma vocação para cumprir, com uma substância química muito desejada por diferentes planetas, a gente já viu isso no cinema, a gente já viu isso na literatura, né? É uma história, uma jornada universal, então tu une uma grande expectativa, uma história que talvez não seja tão diferente para as pessoas, mas no fundo tem uma mensagem e um universo totalmente novo para ser explorado. E muito dinheiro no bolso, então é bem complexo fazer esse filme. No geral, eu acho que foi um pouco burocrático, né? Ele precisou expor essa história de uma forma meio didática e contar com atores não tão inspirados para emocionar o pessoal que estava assistindo ao filme, conhecendo Duna pela primeira vez. Não é um filme que me despertou tanta paixão, tanto sentimento assim. Foi bastante protocolar a sessão, né? Mas passo a palavra. Eu achei que ele foi relativamente fiel à obra, à história. Dá pra sentir a história da obra, embora tenha alguns detalhes bem diferentes. Mas eu realmente me desagrada essa estética do filme, sabe? Sim. Porque a estética do filme, ela é meio lavada. Ela tem meio monocromática, tem uma cor. Parece que tem um filtro do Instagram. Tem uma vibe meio prédio novo, né? Assim, prédio recém-feito, que é uma coisa meio isopor, meio MDF, assim, né? Tem uma coisa um pouco padronizada, porque justamente o Blade Runner eu assisti não faz tanto tempo e, cara, comecei a assistir e falei, nossa, é o mesmo filme de novo. Sempre tem uma nave no deserto, tem uma areia escorrendo da nave, tem uns certos padrões estéticos, né? Uhum. Que eu acho bem clichê. O Duna, de certa forma, é muito complexo, né? É um universo muito rico, então você tem uma perspectiva, uma possibilidade de cores e de representações visuais infinita. E as escolhas de linguagem do Villeneuve, do Villanova, como a gente chama carinhosamente, elas são meio limitadas, né? Tudo muito homogêneo, muito estéril, não passa tanta vida. As cenas de ação, elas são no escuro, são curtas, são de uma coreografia rápida e bastante, sim, funcional. Acho que não há um penso tão grande. Vocês acham que o Villeneuve não desvaloriza um pouco os personagens, no sentido de que eu não sinto tanta empatia emocional com eles na história? A respeito disso... Bom, deixa eu só falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme antes, mas o filme, ele, enfim, é um roteiro muito rico, ele é muito complexo de ser adaptado para TV, para o cinema, mas a profusão de informações é tão grande no livro que você pode fazer determinados recortes a seu bel prazer, dependendo do contexto e dependendo da audiência que você quer escolher. Então, a única coisa que me incomodou mais foi a omissão de alguns elementos que são importantes no livro, de alguns personagens, em favor de alguns outros elementos que talvez funcionem melhor para a audiência atual, mas que eu acho que empobrecem um pouco o cerne da história. E como a gente pode resumir a história do Duna, assim? De uma forma, digamos, fiel e respeitosa ao legado do Frank Herbert. O Duna, a meu ver, ele é uma história que o Frank Herbert, ele na verdade, ele foi o único, digamos, talvez um dos poucos escritores de ficção científica do século XX que superou a questão que era tão enviesada pelos outros escritores, o Asimov, esse pessoal da bullshitagem toda das máquinas. Então, ele pulou essa questão, ele falou, olha, isso não deu certo, as máquinas não deram certo no final, elas escravizaram a gente, então vamos seguir. E ele segue pela linha do desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, as máquinas não ajudam nisso. As pessoas precisaram passar milênios, a sociedade precisou passar milênios até desenvolver pessoas razoavelmente especializadas em coisas que são consideradas sobre-humanas hoje.
né? E detalhe que isso foi deixado bastante de fora no filme do Villanova atual, né? Então, pra quem tá assistindo e não tinha o contexto da história, como era o meu caso quando eu fui assistir no cinema, ele não deixa claro o fato dos computadores basicamente serem inexistentes nesse mundo que o Frank Herbert foi criado, que ele criou, né? Exatamente, porque aconteceu, só dando um pouco de contexto, aconteceu há, milhares de anos atrás, antes da história do Duna, um evento chamado Jihad Butleriano, em que a humanidade como um todo se revoltou contra as máquinas, contra os computadores que estavam escravizados, e você criar uma máquina que pensasse como homem virou um tabu, virou um evento digno de você ser bombardeado atomicamente. Então, ninguém mais tem isso. E por isso foram criados, inclusive, um outro elemento que não está muito claro no filme, que são os mentats, que são os computadores humanos. São pessoas que se especializaram tanto em análise e em retenção de memórias que eles funcionam como supercomputadores. Que pra você que assistiu ao filme, são aqueles carinhas que tem uma listrinha preta na boca. O olho dele gira, né? Exato, exatamente. Que é o Tufir Hawat e o Pitre, que é do Barão Harkonnen.